Questão 3 da prova paulista de Física, segundo bimestre de 2024 do segundo ano do ensino médio. E aí ele dá um circuito elétrico com 3 resistências, né? Uma de 3, as 3 de 3 ohms. Então a resistência 1, 2 e 3, todas com 3 ohms, e dá a tensão, que é a voltagem de 9 volts. E ele pergunta então qual que vai ser a resistência equivalente e qual que vai ser a corrente elétrica. Então é muito fácil essa questão, né? A resistência equivalente num circuito em série, nesse caso aí é um circuito em série. Se fosse o circuito em paralelo é um pouquinho mais difícil de você calcular a resistência equivalente, porque você tem que usar uma soma de fração e etc. Mas agora a gente tem que só somar, né? Para a gente achar a resistência equivalente de um circuito em série, é só você somar as resistências. Então a gente pode até fazer um outro desenho desse circuito com uma resistência só, que ela vai ser a resistência equivalente. É como se a gente transformasse essas 3 resistências, já que a mesma corrente vai passar nas 3, né, fazendo o circuito ali, a gente transforma ela como se ela fosse uma só, basta somar. Então a gente tem que a resistência equivalente é igual a 9 ohms. Então a gente já eliminaria aí 3 questões só aí, tá vendo, ó? Então 9 ohms tem 2 questões que poderiam ser. As outras já não poderiam ser. Aí a gente tem que agora calcular a corrente elétrica. Aí a gente vai utilizar novamente na prova a primeira lei de Ohm. Eu diria que esse bimestre a coisa mais importante era isso, você saber a primeira lei de Ohm, que diz que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à voltagem, à tensão, e inversamente proporcional à resistência elétrica. Isso é intuitivo, né? A corrente elétrica, quanto maior é a tensão, maior ela é. E quanto maior a resistência, mais difícil é de passar uma corrente elétrica. Então, menor é a corrente elétrica. Então, essa formulinha aí, I é igual a U dividido por R, ou seja, a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. No caso aí, desse novo circuito que a gente tem com a resistência equivalente de 9 ohms, dividido pela voltagem, pela tensão, que é 9 volts. Então fica 9 dividido por 9 igual a 1, muito fácil, né? Então já temos aí a resposta certa é a corrente, quer dizer, a resistência equivalente a 9 ohms e a corrente elétrica desse circuito em série é igual a 1 ampere.